Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do nono ano. Nesta aula, nós veremos como se deu o governo do Marechal Floriano Peixoto e, em seguida, os primeiros anos da República Oligárquica no Brasil. Sobre o Floriano Peixoto, é importante vocês entenderem que quando ele assumiu, após a renúncia do Deodoro da Fonseca, muitos apoiadores do seu governo ficaram contra ele. Eram apoiadores do Deodoro e não do Floriano. Isso acontecia muito naquela época, já que os presidentes e vices eles não precisavam serem aliados. E isso acontecia com Floriano e Deodoro. Eles eram inimigos políticos e quando Deodoro renunciou, perdão, muitos políticos da época ficaram contra o governo do Floriano, pedindo que existissem novas eleições segundo a Constituição, já que o Deodoro renuncia antes de 2 anos de governo, e aí, segundo a Constituição, teriam que ter novas eleições. O Floriano acabou assumindo o cargo, mesmo assim, e com apoio de parte da política da época, ele conseguiu continuar o mandato. Em seguida, para conseguir um apoio da população, ele começou a promover algumas leis que beneficiassem o povo. Por exemplo, ele criou uma lei que diminuía os aluguéis no Brasil. Ele diminuiu o valor dos impostos sobre a comida, sobre os alimentos básicos. Ele diminuiu os impostos sobre os alimentos, sobre os produtos importados. Tudo isso fez com que a população se agradasse com ele na presidência, já que eram leis populares, né? Leis feitas para agradar o povo. E isso fez com que ele tivesse um apoio da população assim quando assumiu. Contudo, nós vamos ver agora, né, muitas críticas foram feitas a ele por ele ter assumido a presidência naquela época, e isso acabou gerando revoltas, principalmente revoltas de cunho militar. A primeira revolta da Armada foi um movimento com características contra os presidentes, e a segunda revolta da Armada também foi assim, mas basicamente o que ela foi? Ela foi um movimento que lutava a favor da Marinha brasileira, que estava naquela época lutando por melhores condições de trabalho e melhores salários. Isso vai gerar uma revolta no Rio de Janeiro, causada pelos militares da Marinha. E atrelado a isso, você tem a figura do Deodoro da Fonseca, que ainda era presidente na época. Ele acabou fechando o Congresso durante o seu governo, e isso vai gerar o estopim para a primeira revolta da Armada. A primeira revolta da Armada, então, ela acontece na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde eles atracam um navio e declaram que vão atacar a cidade caso o presidente renuncie. O Deodoro não tinha apoio na época, ele acaba renunciando porque ele já estava um pouco doente, e a revolta se encerra com essa vitória dos revoltosos perante o presidente. Já a segunda revolta da Armada é um pouco parecida. Primeiro, ela era contra a figura do presidente, mas, diferente da primeira, que tinha um cunho sindical, né? Era a favor dos marinheiros na questão de salários, nas questões de qualidade do emprego. A segunda revolta era contra unicamente o presidente, e o motivo dela ter existido foi que o Floriano, perdão, ele tinha assumido a presidência e não tinha declarado novas eleições. Isso vai gerar uma revolta que vai acabar na segunda revolta da Armada, da mesma forma da primeira. Eles atracaram um navio na Baía de Guanabara e declararam-se contra o governo do Floriano.
Desta vez, o Floriano consegue um apoio maior da população e da elite política da época, e ele consegue reverter o quadro e prender os revoltosos da Segunda Revolta. Muitos historiadores afirmam que foi nesse período, nessa coalizão entre o presidente e a elite política, que fez com que a República ela se consolidasse no cargo. Ela se consolidasse como regime que o Brasil adotaria para frente. A República, como vocês devem se lembrar, ela tinha sido proclamada em 1889, ela era muito recente e tantos movimentos contra ela estavam enfraquecendo. A Segunda Revolta da Armada ela foi um acontecimento que acabou unificando as forças políticas do Brasil na época e fez com que a República se fortalecesse. Já a Revolta Federalista, ela foi uma disputa que aconteceu muito isolada dentro do Rio Grande do Sul, entre chimangos e maragatos, que eram dois grupos políticos da época locais, dois grupos políticos locais do Rio Grande do Sul. Os chimangos, eles eram a favor do presidente, tanto que eles eram a favor de um regime ainda mais presidencialista, onde o presidente tivesse mais poderes do que ele já tinha. E do outro lado, os maragatos eram contra a figura do Floriano Peixoto e defendiam um sistema federalista parlamentarista, ou seja, criariam a figura do presidente e quem governaria o Brasil seria o parlamento, a Câmara dos Deputados e o Senado. E além disso, os estados teriam mais autonomia do que já tinham. Essa disputa acabou gerando uma revolta dentro do Rio Grande do Sul, ela acabou crescendo e avançando para outros estados, como Santa Catarina e Paraná, até que o presidente Floriano ele reuniu as forças do exército brasileiro na época, e com o apoio de uma boa parte da elite política, ele fez um cerco, o chamado Cerco da Lapa, na entrada do Paraná, na divisa entre o Paraná e Santa Catarina, e conseguiu deter a revolta ali, prendendo os seus líderes e dissolvendo a revolta. Essa então foi a terceira grande revolta da história do período desse período conhecido como República da Espada. Dando continuidade ao assunto e à história do Brasil, nós vamos entrar agora no período da República Oligárquica. O que é esse período da República Oligárquica? Quando os militares saem do poder, quando Floriano deixa o poder, começa então a surgir presidentes civis, presidentes que não eram militares. Esse período então, da história da Primeira República, vai ficar conhecido como República Oligárquica. O que eram as oligarquias? Eram a elite econômica do país, normalmente os barões do café, os senhores de café, que agora iriam controlar também a política brasileira. O primeiro presidente então que chega a essa condição na República Oligárquica, o primeiro presidente civil eleito foi o Prudente de Moraes, um representante da elite do café de São Paulo. Ele era paulista e ele é o primeiro presidente civil a assumir o Brasil naquele período republicano. Dentro dessa política então oligárquica, eles vão construir um sistema organizado que fariam com que eles se mantivessem no poder durante muito tempo. Foi um dos períodos mais pacíficos da política brasileira, podemos dizer assim, porque eles conseguiram criar um sistema onde eles iriam controlar a política brasileira e eles não teriam como sair do poder. Somente em 1930 que eles vão acabar perdendo o apoio, dos seus apoiadores e vão sair da presidência. Quais foram essas políticas que permitiram que a República Oligárquica continuasse no poder durante muito tempo? A política dos governadores, que foi um acordo feito entre governadores e os presidentes do Brasil na época, para que o presidente não iria interferir
nas eleições estaduais, não iria colocar adversários para concorrerem com os governadores estaduais, e os governadores estaduais iriam apoiar todos os candidatos à presidência do Brasil que essa elite oligárquica colocaria. Era um acordo de não interferência. Vocês não interferem nas eleições presidenciais, nós não interferimos nas suas eleições estaduais. Essa política dos governadores fez com que ocorresse um acordo entre os oligárquicas, né, que governavam o Brasil no âmbito federal, que eram basicamente os estados, que eram os políticos de São Paulo e de Minas Gerais, e os outros governadores de outros estados, eles não interfeririam na política federal, e a mesma coisa vice-versa. A Comissão de Verificação de Poderes era uma coisa quase absurda hoje em dia, se você fosse pensar. Era uma comissão que, caso um governador fosse eleito, e esse governador e deputado ele fosse contra esse regime feito pelos oligarcas, ele poderia ter seu mandato cassado antes mesmo de assumir. Então era uma comissão organizada pelo presidente, era escolhida pelo presidente, e elas tinham a função de examinar cada eleição, cada candidato que ganhasse uma eleição, seja para prefeito, para governador, para deputado, senador. E se essa pessoa não tivesse condições ou não fosse favorável aos oligarcas, ela seria tirada do poder e seria colocado então o outro, né, que seria colocado outra pessoa no cargo. Normalmente o segundo colocado naquela eleição. Isso fazia com que o presidente acabasse tendo um controle sobre o Congresso Nacional, né? Ele aprovaria a candidatura daqueles que também o apoiassem. A política do café com leite foi o terceiro ponto criado pelos oligarcas para se prolongassem no poder. Essa foi uma política feita, um acordo político entre mineiros e paulistas, né? Naquela época, os mineiros e os paulistas eram os mais ricos do Brasil. Eram os dois estados mais poderosos do Brasil, muito por causa da produção do café. E o que vai acontecer então naquele período? Eles vão fazer um acordo, nós nos revezamos no poder, uma presidência vai ser feita por um paulista, na outra um mineiro, na outra um paulista, na outra um mineiro. E dessa forma, nós continuamos no poder através da política dos governadores. Os governadores iriam apoiar esses presidentes paulistas e mineiros, né? Não iriam interferir na política federal e, ao mesmo tempo, esses presidentes não iriam atrapalhar os governos estaduais. Dessa forma, o Brasil vai continuar tendo presidentes paulistas e mineiros, né, cada uma vez, até 1930, né? Porque esse acordo feito através da política do café com leite deu certo, né, naquela época. Boa parte da elite política do Brasil aceitou esse acordo e ela durou muito tempo na história. Foi uma prática de troca de favores, e aí ela acabou gerando, né, junto com o café com leite e com essa política dos governadores, ela acabou gerando alguns conceitos que a gente vai trabalhar também aqui, que é o coronelismo, né? O que foi o coronelismo? Boa parte então dessa elite política do Brasil, essa elite econômica, ela acabou entrando na política. E quando ela entrou na política, os chamados coronéis, né, eles acabaram construindo um sistema político que não permitia que eles saíssem do poder, né? Eles continuavam se elegendo ou elegendo pessoas que estavam do seu lado, e eles controlavam não apenas a parte política do Brasil, mas também a parte econômica.
já que eles eram barões do café, já que eles eram donos das plantações de açúcar, já que eles eram grandes produtores de alimentos no Brasil. E esses coronéis, naquele período de 1930, eles vão ter um controle absoluto na política brasileira, não só no âmbito federal, com os governos paulistas e mineiros, tanto nos governos estaduais, né? Cada estado tinha um grupo de coronéis que governavam somente entre eles a política estadual. Não só a política estadual, mas também as políticas dos municípios. Cada comunidade que aceitava a proteção dos coronéis era chamada de curral eleitoral, né? O que era um curral eleitoral? Quando um coronel ele tinha uma cidade, ele tinha um estado, né, que ele tinha um controle político e econômico daquela região, ele fazia com que nas eleições aquela população votasse no candidato que ele queria. Eu tô colocando esse candidato e a população votava nele, somente nele. Esse tipo de acordo feito entre o coronel e a população era chamado de curral eleitoral. Esses currais eram obrigados a votar no candidato do coronel e essa prática, né, que eles votavam porque basicamente o voto era aberto, né, você assinava seu nome na hora do voto, então o coronel sabia em quem seus trabalhadores votavam muitos deles votavam por medo, outros votavam por um favor, por uma dívida com o coronel, né? Em troca do voto eles pediam algum favor ao coronel e o coronel atendia, e isso acabou gerando o chamado voto de cabresto, né? Que é um conceito dado a esse período, em que as pessoas não votavam por sua escolha, por sua vontade, por entenderem que tal candidato era melhor do que o outro. Votavam porque o coronel mandava, votava porque o patrão acabava mandando ele votar naquele candidato. E isso é o chamado voto de cabresto, que se perpetuou na história do Brasil durante muito tempo. Né? E é um dos problemas do período republicano. De novo, essa política somente foi permitida, né? Esse sistema só deu certo, principalmente pela questão do voto aberto, que é um fator da Constituição de 1891. Né? Através do voto aberto, os coronéis tinham controle nas eleições. Quando eles tiveram controle das eleições, eles conseguiram eleger quem eles queriam nas câmaras estaduais, para os governos estaduais e futuramente para a presidência do Brasil. Esse sistema do café com leite e com os coronéis, ele se perpetuou até 1930. Aqui é uma imagem alusiva sobre o voto de cabresto, né, que seria o coronel, esse senhor de chapéu, levando o seu eleitor para a eleição. A economia do Brasil, então, naquela época, ela acabou por essa calmaria na política, ela acabou progredindo, né? Principalmente na produção do café, que era o nosso principal expoente na agropecuária. O café era o nosso principal exportador para fora e a indústria também vai crescer no Brasil, principalmente a indústria têxtil, que vai crescer, que vai aumentar, que vai gerar renda no Brasil, que vai se tornar autônoma dentro do Brasil, né? Ela vai construir um comércio dentro do Brasil que vai permitir com que ela cresça e futuramente ela vai conseguir também exportar para fora, né? Essa indústria vai começar a crescer dentro do Brasil, primeiramente com a têxtil, que é a indústria de roupas. O café também vai ser passado a ser produzido em larga escala, principalmente com os presidentes paulistas e mineiros, que vão apoiar essa exportação do café, e cada vez mais ele vai ganhar força no exterior. O café, então, vai ser mais produzido em São Paulo, né, que era o território dos presidentes na época. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro vão ser os estados que mais vão produzir café no Brasil.
E ele ao mesmo tempo era um produto que era muito exportado no Brasil, mas que também era um vilão, né? Ele era um herói e vilão ao mesmo tempo. Por quê? O café era muito produzido no Brasil e ele era muito exportado, mas tinha uma superprodução na época, né? Nem todo período, nem toda a época do café ele tinha uma grande exportação, tinha uma grande produção, mas a exportação nem sempre era condizente com a produção. Então, às vezes o que acontecia? O café produzia demais e não conseguia vender. Essa sobra, né? Essa sobra do café acabou sendo comprado pelo governo federal através do convênio de Taubaté, que foi um acordo feito entre a presidência, que era controlada pelos barões de café, com a elite econômica. O que era esse convênio de Taubaté? Toda vez que o café não conseguisse vender toda a sua produção, o governo federal compraria essa parte que sobrou e quando o comércio, né, quando o exterior conseguisse vender novamente, ele venderia o café e aí recuperaria o prejuízo. Na prática não funcionou, porque toda vez que o café produzia demais e não vendia todo, o governo comprava, mas não conseguia revender depois, né? Esse café comprado pelo governo brasileiro, ele beneficiou os cafeicultores, né? Porque eles não perdiam a produção, porque toda vez que eles não vendiam para o exterior, o governo comprava. Mas aquela parte que o governo comprava tinha que ser vendida para fora também, e ela não era vendida. Ela ficava sendo estocada, perdida, e isso gerou prejuízo no governo federal, que vai acabar gerando uma crise econômica, aumento de impostos, uma série de outros fatores que prejudicaram o Brasil naquela época. Já na indústria, nós vamos ver que ela vai crescer também no Brasil, junto com esse crescimento do café, de novo, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que eram os estados mais ricos do Brasil na época. Primeiro vai ser a indústria têxtil, né, que vai crescer com a produção de roupas no Brasil, primeiro dentro do país, nacionalmente. Depois ela vai entrar com a indústria de alimentos, a indústria de bebidas e calçados, que também vão crescer aqui no Brasil e posteriormente ela vai se tornar uma indústria exportadora, vai começar a exportar para fora, para outros países, Argentina, Chile, Europa, Estados Unidos. Contudo, né, essa indústria vai chegar no Brasil, ela vai crescer, ela vai se desenvolver em outras áreas, não só na têxtil, mas ela ainda vai ter problemas como acontecia na Europa, né? As enormes jornadas de trabalho, cerca de 12 a 14 horas, as pessoas trabalhavam no Brasil, inclusive crianças e mulheres, e não existiam férias ou folga, né? As férias que hoje em dia todo trabalhador tem no período de um ano, né? A cada um ano você tem um mês de folga, mais ou menos assim. Não existia naquela época folga semanal, ou seja, você trabalhar a semana, folga no domingo, ou trabalha 5 dias, 6 dias, folga o sétimo dia. Isso não existia também, você trabalhava direto, e se você perdesse um dia, esse dia era descontado do salário. Você trabalhava 12, 14 horas por dia, muito mais do que isso. Então, esses problemas nas condições de trabalho dos operários no Brasil era muito recente, porque a indústria estava nascendo e com o tempo essas condições vão ser melhoradas. Mas quando a indústria chega no Brasil, no início do século XX, vão acontecer esses problemas. E com a chegada da indústria, com o crescimento do café e com esse boom da economia no Brasil, as cidades vão ter uma modernização, principalmente no Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Essas capitais do Brasil, elas vão ter um crescimento econômico e as cidades vão mudar. Principalmente no Brasil, né? Onde as cidades brasileiras com maior população são as cidades do litoral, né?
onde você teve a chegada dos europeus na América, principalmente ali em Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, são as primeiras cidades no Brasil que foram povoadas pelos portugueses e colonizadas por eles. Essas cidades, com o tempo, né, quanto mais empregos você tem nela, quanto mais indústrias, quanto mais produção de café, quanto mais produção do açúcar, mais essas cidades vão enriquecer, vão crescer e ter mais pessoas, fazendo com que as cidades elas se tornassem um amontoado de pessoas naqueles locais e com o tempo vai exigir uma modernização, né? Porque em várias partes da cidade você tem uma parte nobre e uma parte mais pobre. Essa parte mais pobre, ela vai acontecer uma mudança nas cidades que vai gerar uma transformação que nós veremos agora. Os cortiços, né, eram chamados cabeças de porco. Eram prédios, normalmente prédios abandonados, onde prédios muito pobres, mal feitos, com mal preservados, que eram alugados para as pessoas mais pobres dentro do centro dessas cidades. Por exemplo, Rio de Janeiro, você tinha os cortiços, muitos deles chamados de cabeça de porco, por causa do fedor, obviamente, né? O nome do lugar tem essa referência. Eram lugares onde pessoas pobres moravam de aluguel, né? Esse aluguel era barato, o que permitia com que elas saíssem dali e trabalhassem nas fábricas ali por perto. Por esses cabeças de porco serem próximos das fábricas, né, serem dentro do centro das cidades, isso fazia com que os pobres, né, os mais pobres tivessem uma vantagem na hora de ir ao trabalho. O que vai acontecer com esses cortiços então? Eles vão acabar sofrendo uma gentrificação. O que é gentrificação? Eles vão ser demolidos pelo governo federal, pelo governo das cidades, e vão dar lugar a prédios mais novos, a apartamentos, a muitas fábricas também, né? Muitos cortiços foram destruídos para a construção de novas fábricas e isso vai mudar o visual da cidade. Você destrói aquela parte da cidade mais antiga, mais velha, onde os pobres moravam e transforma aquele lugar num lugar mais bonito, mais voltado a uma elite. E isso é um processo então de gentrificação, quando você destrói a parte voltada para os mais pobres e transforma aquele local num local mais elitizado, mais voltado para uma elite econômica. O combate então dos cortiços vai ter muito a ver com a questão do branqueamento da sociedade. Cada vez mais as cidades vão estar tirando os pobres do centro, que era onde os cortiços ficavam, e colocar esses pobres então para morar nas zonas periféricas da cidade. O que acontece hoje em dia, né, nas chamadas favelas. O que aconteceu naquela época? Os cortiços que ficavam no centro da cidade foram destruídos para dar lugar a novos prédios, a novas áreas voltadas para uma elite, uma elite econômica, e a população pobre foi forçada a migrar para as periferias, que vão dar lugar às favelas, né? Onde é que as pessoas iriam morar sem os cortiços? Elas vão começar a construir barracos perto dos morros e esses barracos, com o tempo, vão virar as favelas que conhecemos hoje. Essas favelas, então, né, muito próximas a morros, né, na ladeira, eram locais onde os ricos não queriam morar, porque eram lugares altos, elevados, perigosos, né, que poderiam ter que poderia ocorrer acidentes e vai fazer com que a população mais pobre vá morar nesses locais e isso vai gerar a construção das favelas que conhecemos hoje. Por último, para finalizar, a imprensa negra no Brasil, né, que foi um fator que a gente viu nos começos dessas aulas,
que foi a abolição da escravidão. Isso vai gerar uma transformação na história, na história dos negros no Brasil. Antes do fim da escravidão, o escravo, né, ele só era visto nos jornais através de notícias. Tal escravo foi preso, tal escravo fugiu, tal escravo matou seu dono, participou de alguma revolta. O negro, né, ele só entrava no jornal através dessa forma. E com o tempo vão começar a existir então jornais voltados para os negros, né, onde falavam dos negros. O primeiro deles foi o Pasquim Carioca e o Homem de Cor, né, que eram em formatos de eram manuscritos, né, escritos à mão, não eram impressos nem nada, e eram colados nas paredes, né, dos muros, nas paredes, nos postes. Eram pequenos folhetos que eram pregados nas paredes, muito lembrando a um conceito que teve na Revolta dos Alfaiates de 1798, onde também se pregavam alguns jornais nas paredes, chamando os negros para a revolta. Esse Pasquim funcionava da mesma forma. Eram jornais que falavam dos negros, que passavam mensagem aos negros escravos por meio desses folhetos pregados nas paredes. Já o jornal O Homem, Realidade Constitucional, de Recife, e o Abolicionista, de 1885, eles vão ser jornais que vão ser a favor da abolição da escravidão. Como vocês podem ver, eles são jornais que são de antes da abolição da escravidão, e eles vão lutar então por essa escravidão. Eram jornais de negros, feitos por negros livres, que falavam sobre a abolição da escravidão. Já o último, que é a Pátria e o Progresso, já são posteriores à escravidão, ao fim da escravidão. Vão ser jornais que vão falar sobre como esses negros, agora livres, viviam na sociedade, né? A falta de emprego, a marginalidade, o preconceito, o racismo que eles ainda sofriam, agora estando livres. Essas questões vão ser debatidas então nesses jornais mais novos, né? Nesses jornais que são posteriores ao fim da escravidão, a Pátria e o Progresso. E assim eu encerro essa aula. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse período republicano com outras revoltas que aconteceram nesse período da Primeira República.